Antes de começar o vídeo, vou avisar que só falarei sobre uma série de ideias que surgiram nos últimos anos. Vamos discutir as informações expostas sobre uma anomalia gravitacional detectada lá na Antártida, em relação a várias passagens ocultas do livro Proibido de Enoch, que acabou por cunhar a ideia da existência de criaturas angelicais sob a camada grossa de gelo antártico. Claro, é possível que sua veracidade seja questionável, mas, mesmo assim, tentarei explicar para você tudo para entendermos melhor do que se trata. Agora, pessoal, deixe seu joinha e sua inscrição e vamos para mais um vídeo do canal Quem Sabe. O tema de hoje é O Livro de Enoch, Os Anjos Caídos estão na Antártida. Um paraíso que já foi tropical, a Antártida, agora está coberta por uma enorme camada de gelo, cobrindo 98% da superfície. Como foi redescoberta em 1911, essa massa terrestre no extremo sul tornou-se um tema intrigante em todo o planeta, com várias superpotências mundiais mostrando um desejo sem precedentes de preservar essa terra desolada. Um ano depois que os chineses mapearam a área em 2005, cientistas da NASA anunciaram que seus satélites detectaram uma grande anomalia eletromagnética enterrada sob a camada de gelo congelada. Preservado sob a região antártica de Wilkes Land, essa anomalia gravitacional esticou cerca de 250 km abaixo do gelo, com uma profundidade aproximada de 848 metros. Até agora, a melhor hipótese científica que foi apresentada é que é um objeto colossal, provavelmente um meteorito 2 vezes maior do que destruiu os dinossauros há milhões de anos atrás, ancorado a uma cratera de cerca de 480 metros de largura. Ou seja, uma ideia audaciosa e difícil de provar, mas suficiente para consolar aqueles que buscam a resposta mais razoável. No entanto, para todos aqueles que não confiam na NASA para obter respostas, temos uma história diferente para contar. Uma questão relevante que nos escondeu há milhares e milhares de anos. Algo que, de acordo com os conspiradores, eles não querem que saibamos. Em março do ano de 2017, Israel News Live publicou um interessante artigo intitulado Os Anjos Caídos Presos na Antártida Ainda Estão Vivos. Nele, um repórter chamado Steven compartilhou algumas passagens interessantes do livro Proibido de Enoch. De forma sutil, ele se referiu à Antártica como a terra onde esses anjos caídos tinham sido presos por Deus nos tempos antigos. Enoque era o bisavô de Noé, a 7ª geração de humanos depois de Adão. Ele desempenhou um papel intermediário entre os anjos caídos, que se rebelaram contra o Senhor, e os anjos direitos, que serviram e fizeram o que o Criador lhes ordenou. Um total de 200 anjos desceram dos céus e escolheram as mulheres de sua preferência para procriar, dando à luz a uma raça de humanoides, gigantes, conhecidos como Nephilim. Os anjos corrompidos, por outro lado, ensinaram vários truques e artesanatos que até hoje se espalharam pela humanidade. E logo a terra foi tingida de vermelho pelo sangue de suas criaturas. Dessa forma, uma guerra estourou e a ordem natural das coisas chegou ao fim. De acordo com o livro de Enoch, o anjo Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e lhes deu a conhecer os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Muitos homens ímpios se levantaram, fornicaram,
foram desviados e corrompidos em todos os seus caminhos. Este episódio da história humana culminou em uma batalha celestial. Os anjos direito lutaram contra os corrompidos, e os últimos foram derrotados. Como forma de castigo, o Senhor os jogou no Tártaro, e por algum motivo há aqueles que acreditam que esta prisão está localizada em uma certa parte da Antártida. Devido ao papel bem-sucedido que Enoque desempenhou nesse conflito, além da sua natureza imaculada, o Criador o libertou da morte terrena e o levou diretamente aos céus para testemunhar os próximos eventos. As palavras de Enoque são muito sugestivas, insinuando a Antártida como o lugar onde esses anjos corruptos foram confinados. Confira alguns versículos e capítulos para confirmar tal tese. Começamos com o capítulo 18, do versículo 5. E vi os ventos na terra que seguravam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos, e eu vi no fim da terra o firmamento dos céus. Capítulo 18, versículo 6. E fui para o sul, e queimava dia e noite, onde havia 7 montanhas de pedras preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. Capítulo 18, versículo 7. E os que eram para o oriente eram de pedras coloridas, uma era de pérola e a outra de cura, e as do sul de pedra vermelha. Capítulo 18, versículo 8. E aquele no meio veio ao céu, como no trono do Senhor, de estibium, e a parte superior do trono era de safira. A segunda passagem descreve a jornada de Enoque para o sul, onde ele testemunhou um fenômeno curioso onde o céu queimava dia e noite. Isso pode ser interpretado como a temporada de verão no hemisfério sul da Antártida, quando há 24 horas de luz por dia, não tem noite. O fenômeno do céu ardente refere-se à aurora australis ou luzes do sul, que são visíveis das altas latitudes do sul da Antártica, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Argentina. Com respeito às 7 montanhas, embora mencione 6, Monte Vinson é qualificada como o central descrito por Enoque, já que é o mais alto da Antártida. Na verdade, tem outros 6 picos adjacentes, mas não correspondem ao alinhamento representado, a menos que mudemos o eixo de rotação da Terra. A hipótese de mudança de polo fala de mudanças rápidas nas posições relativas na localização geográfica atual dos polos e no eixo de rotação da Terra, provocando um desastre como inundações e movimentos tectônicos. De acordo com a pesquisa realizada por Sir Charles Hapgood, tais mudanças energéticas foram uma ocorrência comum na história da Terra. Ele propõe que a última mudança de polo tenha ocorrido há cerca de 11.000 anos, no final da última era de gelo. Foi esse o momento em que ocorreu a inundação bíblica. A Antártica passou de ser uma terra habitável para um deserto inóspito como resultado da mudança de polo. Os anjos corruptos foram presos no topo do emblemático Monte Vinson, na Cordilheira Sentinela da Antártida. É verdade que os locais anteriores não se sobrepõem, mas ambos apresentam um enigma real à espera de ser resolvido. Pelo que sabemos do livro de Enoque, os anjos ainda podem estar vivos. No livro de Enoque, capítulo 18, versículo 14, e como um espírito que me questiona, o anjo disse: Este é o lugar do fim do céu e da terra,
Esta é a prisão das estrelas do céu e dos seus convidados. Capítulo 18, versículo 15. E as estrelas que rolam sobre o fogo são as que transgrediram o comando do Senhor, desde o início da sua ressurreição, porque não saíram no momento apropriado. Capítulo 18, versículo 16. Ele estava zangado com eles e os ligou até o tempo da consumação de seus pecados. No ano do mistério. Com esta última passagem em mente, pode ser que os enigmas da Antártida sejam muito complexos para se desenvolver. Em vez disso, estão aguardando que esse ano misterioso chegue.